paz do Senhor, irmãos e irmãs. Nossa, ela chegou bem na hora que eu comecei. Pai do Senhor, Deus abençoe a vida de vocês. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2026. Eu ia falar 16, meu Deus! Meu Deus, gente, desculpa. Nossa, voltei 10 anos no passado. Tá, não, eu tô fazendo evento, Ó, eu tô fazendo evento, Papai pode. Depois, obrigada. Nossa, meu Deus. Eu me levei gank, mas... Hoje é quinta, novamente, 12 de fevereiro de 2026, né? Esqueci de avisar minha avó que eu ia fazer evento, gente. Normalmente eu aviso, desculpa. Hoje a palavra do Senhor, ela... Não sei explicar a palavra de hoje pra vocês agora. Eu acho que eu vou deixar vocês descobrir depois. Entendeu? Depois eu falo o título. Eu vou colocar a música primeiro, o louvor que a gente vai... Eu vou até compartilhar aqui a tela. Tá. Aqui, nossa, eu tô com o celular em cima do tablet, aí fica difícil. Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu juro que eu tentei me preparar melhor nessa aqui. Mas hoje foi difícil. Tá. Desculpa, gente, vocês ouvirem música mundana de fundo. É que a música não é minha, é do vizinho, entendeu? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Nossa, eu não queria que tivesse essa música de fundo. E o pior é que eu acho que na gravação vai ficar ouvindo tudinho. Entendeu? Tá, peraí. Pronto. Eu vou colocar o louvor agora, tá bom? E aí, se você estiver ouvindo de novo, se vocês estiverem ouvindo de fundo, desculpa, tá, gente? Não é minha música, né? Se vocês acharem que a música tá trazendo coisa ruim, vai repreendendo, por favor. Enquanto eu também vou, tá? Qualquer coisa, né? E aí, vou soltar a música. Dizendo a Jesus, Lázaro adoeceu. O teu amigo a quem tanto amas precisa urgentemente de um socorro teu. Porém Jesus disse pro mensageiro, vai você primeiro, depois chego lá. Enquanto isso Marta e Maria esperando e nada de Jesus chegar. E de repente houve um alvoroço, as duas chorando a se lamentarem. Pois o infortúnio aconteceu, Lázaro morreu e nada de Jesus chegar. Todos chorando e Jesus não chega, embalsamando e Jesus não chega, pois ataduras e Jesus não chega, pois no esquife Jesus não chega, vai o cortejo e Jesus não chega, põe no sepulcro e Jesus não chega, a despedida e Jesus não chega, puseram a pedra e Jesus não chega, só após 4 dias de dor e agonia é que Jesus resolve chegar no lugar. Porém Marta e Maria, sem entender, diziam, se tu tivesse aqui ele não morreria. Mas Jesus disse, Marta, com sua voz tão calma, o teu irmão hoje farei ressuscitar. Pois o milagre eu opero é quando eu quero, remove a pedra, pois hoje vou operar. Eu vou chegar no tempo, não é como você pensou, é no meu tempo. Mas quando eu chegar eu vou soprar o vento, eu vou fazer o impossível acontecer, e a minha glória tu vais ver, eu vou fazer milagre. Eu vou chegar e acalmar a tempestade.
Aleluia. Glória a Deus. Opa, deixa eu tirar aqui. Oi, David. Deus abençoe. Então, hoje, antes de falar o título do evento de hoje, eu gostaria de dizer que abrir mão das coisas do mundo não é fácil. Você abrir mão das coisas que favorecem a carne não é fácil. Você abrir mão de certas circunstâncias, elas não chegam a ser fácil. Principalmente quando você está na adversidade. Parece que apenas um milagre pode fazer as coisas mudarem, as coisas moverem. Então, o tema de hoje é: tenha paciência, espere o mover de Deus. Vamos estar orando, vou pegar aqui meu óleo ungido, todo mundo sabe do meu óleo ungido. Eu não estou olhando para o chat porque eu quero concentrar bastante hoje, tá? Então, vamos lá. Coloquei o véu e vamos lá. Senhor meu Deus, Todo-Poderoso, Pai Eterno, estamos aqui, Senhor, para saber mais de Ti, para respostas, o que o Senhor quiser. Se o Senhor quiser revelar coisas, se o Senhor quiser falar conosco, Senhor, se o Senhor quiser nos usar, Senhor, fique à vontade, a área que o Senhor quiser usar. Seja para falar, Senhor, seja para na pregação do louvor, onde for. Senhor meu Deus, está aqui, Senhor, entregue em Tuas mãos. O que acontecer, o que ocorrer, Senhor, aqui em nosso meio. Senhor, aqui não é um local físico, mas eu peço, Senhor, que o Senhor possa ir entrando, Senhor, dentro da nossa habitação, no nosso oculto, porque o Senhor é nosso refúgio, diz a palavra do Senhor. Que o Senhor possa se adentrar aqui, Pai, não só no nosso coração, mas também neste ambiente. Pode não ser um local físico, mas eu sei que a Tua presença, Senhor, ela é real, ela é verdadeira. Não importa onde os Teus filhos estiverem, Senhor, seja em áudio, seja em vídeo, seja aqui na chamada, Senhor, vai indo de encontro conosco, Pai. Vai entrando, Senhor, aqui no ambiente. Vai colocando a Tua presença, a Tua unção, a Tua aura, Senhor, aqui no nosso meio. Aqui, Senhor, a Tua presença nos basta, a Tua graça nos basta, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. É o que te pedimos, Senhor. Abra nossos ouvidos, Senhor, nossa mente espiritual, que nós possamos entender, absorver, digerir, Senhor, a palavra que for falada por Ti. O que o Senhor quiser administrar hoje, Senhor, está entregue em Tuas mãos. Que assim seja feito na Tua vontade. Em nome do Senhor Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. E graças a Deus. Vou pegar aqui então a nossa palavra. Novamente eu vou falando para vocês o tema de hoje, né? Que é: tenha paciência, espere o mover de Deus, né? Antes eu já vou falando eu vou falar o versículo, é Salmos 37 que a gente vai começar, tá bom? E eu vou falando para vocês que não é fácil. Nós sabemos, nós que até para os novos convertidos, nós sabemos que não é fácil. Este caminho que nós trilhamos, esse caminho que nós começamos no Evangelho, ele tem as suas adversidades, ele tem os seus altos e baixos. Mas ainda assim o Senhor está presente na nossa vida. Seja na tristeza, seja na felicidade, seja na abundância, seja na pobreza, né? Seja nas grandes riquezas, as grandes bonâncias. Então, nós temos que ser gratos, né? Mas não só isso. Nós temos que ter fé naquilo que não enxergamos ainda. Nós temos que ter fé e esperança. Não esperando que existam sinais o tempo inteiro, momento em momento. Deus mostrando pra gente, só pra gente não esquecer. Não, em todos os momentos devemos praticar isso. De lembrar, de exercer, de realmente você falar com a sua boca, você declarar, sabe, que as coisas vão acontecer. Não só você ter em mente, mas também declarar com a sua boca, porque a palavra ela tem poder sobre a nossa vida, né? O que a gente declara, o que a gente fala com fé, né? Porque isso parece até que aumenta a nossa fé se a gente parar pra pensar, né? Vamos começar. Salmos capítulo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo
serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e fazer o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu juízo como a meia-noite, o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Pois ainda um pouco, e o ímpio não existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. Os ímpios puxaram da espada e entesaram o arco para derribarem o pobre e necessitado e para manterem os retos caminhos. Mas a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Vale mais o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. Pois os braços dos ímpios se quebrarão, mas o Senhor sustém os justos. O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Mas os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor serão como a gordura dos cordeiros, desaparecerão e em fumaça se desfarão. O ímpio toma emprestado e não paga, mas o justo se compadece e dá. Porque aqueles que ele abençoa herdarão a terra, e aqueles que forem por ele amaldiçoados serão desarraigados. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Compadece-se sempre e empresta, e a sua descendência é abençoada. Aparta-te do mal e faze o bem, e terás morada para sempre. Porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será desarraigada. Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. A boca do justo fala da sabedoria. A sua língua fala do que é reto. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. O ímpio espreita o justo e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Espera no Senhor e guarda o seu caminho, e te exaltará para herdares a terra. Tu o verás quando os ímpios forem desarraigados. Vi o ímpio com grande poder espalhar-se como a árvore verde na terra natal, mas passou e já não é. Procurei-o, mas não se pôde encontrar. Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, e as relíquias dos ímpios todas perecerão. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará. Porquanto confiem nele. Confiem no Senhor. Confiem naquele que tem guardado o seu coração. Tem guardado a sua vida, tem guardado as coisas ruins. Ele tem separado da sua vida coisas ruins, tem separado pessoas, tem separado
coisas que poderiam te afastar do evangelho, do teu ministério. O Senhor tem segurado a tua mão. Então não temais. A palavra diz que o ímpio, aquele que faz transgressões, aquele que transgride, aquele que faz maldades, ele pagará. Em algum momento, nem que seja, se ele não pagar aqui e agora, em terra, pode ter certeza que no céu ele vai pagar todos os pecados que ele cometeu, porque o pecado ele tem consequências. Ainda que você fale, mas o ímpio, ele não para de fazer besteira. Ele não para de fazer as coisas e Deus não faz nada. Deus não mexe, não sai do trono, não faz nada. Com esses malvados, com esses mentirosos, com esses transgressores, com esses circuncisos. Correto? E o Senhor não faz nada? Não é que o Senhor não faz nada, mas o Senhor nos dá livre-arbítrio para continuar a nossa vida. O Senhor, ele te dá duas opções. Ou você me segue, ou você não me segue. Mas existem uns que são escolhidos. Realmente, posso afirmar para vocês. Existem pessoas que são tão escolhidas por Deus que Deus fala, esse aí é meu. Ele é separado dos outros porque eu escolhi. Mas isso não vem ao caso. O que acontece é a confiança. Confiar no Senhor. Confiar no Senhor é você não olhar para o seu amiguinho e falar, meu Deus, a vida dele, olha como a vida dele tá. Tá abençoada, tá isso, meu Deus. Olha o manto descendo nessa pessoa, eita glória. Mas aí no fundo você não sabe o que a pessoa tá passando. A pessoa, ela tá no fundo do poço. Ele prega, ele louva. Meu Deus, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas aí quando chega a hora de você descobrir o que tá acontecendo na vida desse varão, dessa varoa, você vai falar, meu Deus, Deus tenha misericórdia. Deus tenha misericórdia dessa pessoa, porque, meu Deus, onde já se viu uma pessoa tá sofrendo tanto e ela continua levantada? Ela não ficou prostrada, é mais, ela continuou trabalhando, ela continuou em frente, ainda que as pessoas falassem mal, ainda que as pessoas chegassem e falassem não. Esse crente, cara, meu Deus, fala que o Deus dele vai voltar, que esse Deusinho aí vai voltar, e nada desse Deus, né? Mas não, é porque, gente, ó, nunca se esqueçam, a nossa luta não é contra o ser humano, a nossa luta não é contra o seu amigo, a sua luta não é contra a sua família, a sua luta não é com as pessoas que falam mal de você. Não queira vingança dessas pessoas, porque elas estão piores que você. Essas pessoas estarão em algum dia, talvez, no fogo do inferno. Estarão no lago. Então, tenha misericórdia, tenha piedade dessas pessoas, assim como o Senhor teve de você. Você entenderá que a nossa luta é contra principados, potestades e príncipes das trevas. Ai de nós! Se nós acharmos alguma coisa só porque seguimos a Cristo, é mais, nós não somos quase nada perante Ele. Nós somos apenas um grão de areia que voa ali no meio do universo. Nós somos poeira. Nós somos barro. Você entende que às vezes a gente se acha alguma coisa, mas não. O único que vai... Por que eu tô falando isso? Às vezes a gente acha que é tudo no nosso braço. É tudo. A gente pega todas as coisas, todas as adversidades e fala, eu vou resolver. No fundo, você tá falando, Deus está comigo, Deus vai me ajudar. Mas você só vai na adversidade. Você só chega no Senhor quando tem problema. Só que não é essa questão que eu tô querendo dizer. Eu não tô querendo aqui apontar o dedo pra alguém. Porque eu sou assim também, às vezes. Às vezes o mundo, ele parece mais atrativo para nós. Porque nós somos seres humanos. Nós somos falhos. O mundo grita pelo teu nome e você vai falar, não tem problema de ouvir isso aqui não, Deus não se importa, pô. Poxa, eu gosto de fazer isso, eu gosto de ouvir música mundana, eu gosto de ouvir funk, punk. Ai, não tem problema eu tá ouvindo essas coisas. Mas aí a sua alma, como que tá a sua alma? Como tem estado a sua alma ultimamente? Como você tem entregado o seu culto racional para Deus? Como você tem se prostrado perante Deus? Ele não é apenas
Um Deus amoroso, ele não é apenas um pai que vai fazer as tuas vontades. Em algum momento talvez ele faça, mas nunca se esqueça que esse Deus é Deus de justiça. Ele é fogo consumidor, nunca se esqueça. Porque ele nos ama, mas ele não ama o nosso pecado. É isso, é o pecado que nos afasta dele. Nunca esqueça, eu estou longe de Deus. O que é que está me afastando dele? É o teu pecado. Larga esse pecado. Você tem que confiar, entregar as coisas do mundo para o mundo e falar, não preciso mais disso. Eis que o Senhor disse para mim que ele fará uma nova história na minha vida. A página foi virada no livro da tua vida. Mas aí você continua com as mesmas coisas. Eu vou falar uma história para vocês de Neemias. Neemias, ele era um homem que ele era um copeiro. Não era qualquer um que era copeiro. Não era qualquer um que poderia ser copeiro do rei. Porque ele testaria o alimento do rei. Não, o alimento não. O vinho, o copo, as coisas ali que estavam ali, ele provaria. Ele veria se estava envenenado. Vocês entendem que é uma responsabilidade muito grande você ser copeiro. Não só isso, nós vemos dentro de Neemias que o rei ele era muito próximo dele. De Neemias, ele era próximo. Ele confiava em Neemias, tanto que ele fala, por que você está triste? E aí Neemias fala, meu povo está padecendo, meu povo está morrendo, meu povo está sendo atacado. E eu não posso fazer nada. Estou entrando na história. Pode não ser exatamente do jeito que eu estou falando, mas é literalmente isso. Eu vou pegar em Neemias melhor. Vocês acham que eu sou doida. Eu sou, mas naquelas, né? E sucedeu que ouvindo... Neemias capítulo 1, versículo 4. E sucedeu que ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E no capítulo 2 você já vê no versículo 2. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto? Pois não está doente. Você não está doente. Por que você está triste? Por que você está desamparado? Por que você está assim? Nem sempre é a doença que vai deixar a gente derrubado. Não é isso. Não é isso, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumida as suas portas a fogo. Eles foram atacados. E então o rei fala, o que você está pedindo para mim agora? O que pedes agora? O que você quer? E aí, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer coisa pro rei, o que o Neemias faz? Ele ora. Neemias ora. Neemias pede para Deus interceder na vida dele. E é assim que faz. Em um momento de Neemias, eu recomendo fortissimamente vocês irem ler Neemias. Porque em Neemias, o povo, ele está assolado mesmo. Neemias chega naquele local, naquele ambiente... E ele vê as pessoas em desespero. E então ele começa a organizar aquele local, ele começa a consagrar aquele ambiente. As muralhas que estão sendo reconstruídas, ele vai começar a ungir aquele local. Ele começa a entregar a Deus as muralhas para serem protegidas pelo Espírito Santo, pelo Deus Todo-Poderoso Divino. E então, o povo, que é o inimigo, eles chegam e falam no capítulo 4. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira, e se indignou muito e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, disse, que fazem estes fracos judeus, esses fracos judeus, permitisse-lhes isso? Permitiram que eles fizessem isso? Vão permitir isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Vão deixar que isso aconteça? Esse povo fraco, que não consegue se levantar sozinho, eles ficaram aprisionados por 70 anos
Nabucodonosor chegou e os aprisionou, os deixou em cárcere por 70 anos. Você sabe o que é 70 anos aprisionado? Um povo sendo aprisionado por 70 anos. Então eles voltam e está tudo feito a cinzas. Os portões, eles foram derrubados. Eles estão quebrados ali, os muros ali, eles estão detonados. Dá para qualquer um entrar ali dentro. Está tudo um caos em Israel, em Jerusalém. Mas ainda assim o Senhor levantou um homem. Ele levantou um homem chamado Neemias. E outro também que é Esdras. Mas não é isso que eu quero dizer. Estamos falando de Neemias. Neemias, ele então começa a organizar as pessoas. Ele foi escolhido por Deus para fazer isso. E então em seguida, enquanto ele continua edificando os muros, o inimigo chega. O pessoal chega e fala. Porque antes disso, eles falam, porém nós oramos ao nosso Deus. Né? No versículo 9, do capítulo 4, ele fala, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. E aí no 14 vem e ora, e olhei e levantei-me e disse aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. A gente vê que o inimigo começa a ficar irado. Não é só o inimigo, é as pessoas que estão ali com a mente perturbada. Aí a gente vê no capítulo 6, e sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até neste tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate e Gesem enviaram a dizer, vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono, porém intentavam fazer-me mal. Eles falam, antes disso, na verdade, antes de eles tentarem contra a morte de Neemias, com a morte de Neemias, eles falam que eles vão atacar, e se eles infiltrarem e matarem as pessoas, eles só vão conseguir acabar a obra se eles entrarem e matarem aquele povo. E aí eles tentam e não conseguem. Existem pessoas ali no meio que eles veem que é poder de Deus, que o Deus deles é vivo, é verdadeiro. Por quê? Porque aí eles enxergam que ele é Deus. Com o poder, eles veem que aquilo não é com mãos humanas. Pessoas começam a enxergar o poder de Deus por causa disso. Por causa de uma obra feita por Deus. E em seguida nós vemos que eles tentam acabar com a vida de Neemias. Eles mandam um falso profeta. Ele fala, olha Neemias, que nós possamos ser que nem Neemias. Porque chega aquele homem e fala, então Neemias, o Senhor manda te dizer que é para você ir entrar lá dentro da igreja, dentro do templo, você entrar lá dentro, no meio, lá no centro, lá no fundão, e você se esconder porque estão orquestrando a tua morte, eles querem tirar a sua vida. Aí chega Neemias e fala, não tô entendendo, porque dentro da Bíblia diz que nós não podemos ficar lá no fundo, porque lá está a arca da aliança, e se eu entrar lá dentro, é morte certa, eu morrerei. E aí a palavra é bem clara e diz, então eu percebi que aquele homem não fora enviado por Deus. Que nós possamos estar tão próximos de Deus, que nós vamos perceber o laço do inimigo, as pedras de tropeço, as muralhas que são levantadas na nossa frente pelo inimigo e não pelo Todo-Poderoso. Em seguida, eu quero ler Salmos 40, versículo 1 para vocês, tá? Deixa eu pegar aqui. Salmo capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. O Senhor escuta o clamor de um justo. Às vezes você acha que o Senhor pode não estar ouvindo a sua oração. Às vezes parece que não. Mas o Senhor escuta. Você precisa ter paciência no Senhor. Você precisa confiar nele. Confiar
É você entregar literalmente a sua ansiedade e falar: Senhor, eis aqui, eu entrego nas tuas mãos, Senhor, a minha ansiedade. Eu entrego nas tuas mãos tudo que tem me preocupado. Que eu possa confiar no Senhor e não nas mãos do homem, porque a palavra diz: maldito é o homem que confia no homem. A palavra diz isso. Aquele que confia, que entrega. Como que você entrega a sua salvação na mão do teu irmão? Como que você entrega a sua salvação na mão dos outros? Às vezes é mais fácil perguntar para alguém, para algum profeta: olha, revela na minha vida que eu tô precisando. Eita glória, porque eu sei que você é do manto, você tem unção. Mas não, nós temos que lembrar que a nossa vida, ela tem que estar consagrada no Senhor, literalmente, ungida, edificada pelo Senhor. Porque às vezes você acha que tá vendo ataque espiritual. Ai, meu Deus, o inimigo se levantou forte hoje. Às vezes a sua casa tá caindo, tá emburacada, tá tudo porque você não edificou. Você precisa edificar a tua casa para o Senhor. Assim como Neemias fez com o povo de Israel. Edificar a tua casa, aonde não haverá brechas para o inimigo entrar e acabar com a vida da tua descendência, da tua família. Próximo versículo. Hoje a palavra tá forte. Isaías. Como Deus é bom, cara. Deus é maravilhoso. É Isaías. Pra quem achou que a palavra ia ser leve, ó. Eita glória. Deixa eu pegar aqui. Isaías 64. Aqui. Isaías 64, 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Entende que não é na tua mão? Entende que não é você, com o dinheiro que você conseguiu, ou que você ainda não tem. Não é com... Às vezes a gente acha que certas coisas são com o nosso esforço. Claro, que o seu primeiro passo, você tem que fazer o que você consegue. Faça o possível que eu faço o impossível. O Senhor, Ele se mostra no nosso esforço que nós conseguimos, o que entregamos. Porque a palavra diz, né? Em Mateus capítulo 6, versículo 33, se eu não me engano, que fala que nós temos que focar, que nós temos que priorizar o reino de Deus, os reinos celestiais, o resto vos será acrescentado, pois Deus bem sabe o que vocês precisam. Por quê? Porque às vezes a gente pede carro, a gente pede casa, às vezes a gente já tem, a gente pede outras coisas. Eu quero um computador, nossa, com uma placa de vídeo 3060, eu quero 2 teras. Ai, mas eu quero uma placa-mãe, ai. Eu quero, meu Deus, ai, eu quero minha casa cheia de... Ai, mas você não vai levar isso. Você não vai levar isso. Você quer ser abençoado por Deus? Assim como eu li para vocês. Nunca vi um justo negar e no final mendigar o pão. Nunca cheguei a ver um justo sendo gentil, humilde, fazendo as boas obras, as boas coisas de Deus, ou ser obediente. Porque esse é o caminho do cristão. É você ser obediente a Deus. Não você fazer as tuas vontades às vezes. É você ser obediente. Você obedecer. Ai, mas eu tenho uma carreira a seguir. Eu tenho uma carreira. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu ainda não terminei. Eu não poderia terminar isso e depois seguir a Deus em verdade, em espírito e em verdade. Você não sabe o dia de amanhã. Não é você, não é seu tempo. O tempo, está cronometrado. O Senhor nos dá tempo para ler a palavra, para fazer as boas vontades dele. Mas chegará um momento que você não vai mais ter tempo. Você sabe, se amanhã é o seu último dia, às vezes a gente é levado para o hospital. Às vezes nós somos levados ao hospital. Nós somos encamados por problemas respiratórios, problemas de respiração, problemas na voz. E você não sabe qual é o dia de amanhã. Você não sabe se você vai morrer amanhã.
Como que está o teu trilho com Deus? Como que está encaminhado a sua vida com Deus? Às vezes nós falamos, Deus é tudo, Deus é amor, nossa Deus, eu sou cristão. Eu acredito no Cristo, eu acredito, JC, né, perdão, JC, meu amigão, meu parceiro. Mas você tem obedecido à voz de Deus? Você tem estado próximo ao ponto de saber que o Senhor está falando, vai, me busca, vai para a igreja, sai da tua casa e vai de encontro comigo que eu estou esperando com você. Você tem data marcada. Você tem um encontro comigo na igreja. Mas não é pelas pessoas, é por mim. Você tem um culto racional a fazer. Você tem algo para fazer em meu nome. Você tem um ministério. Chega de ficar ouvindo os outros falarem que o seu ministério é no mundo. Teu ministério em cima do palco. Teu ministério é fazendo as coisas que o nome de Deus não é envolvido. Do que adianta você fazer, às vezes, uma música? Às vezes você chegar e fazer algo achando que tá de boa. Ou até mesmo você fazendo um trabalho achando que tá de boa. Porque Deus é comigo, Deus vai me abençoar nas coisas que eu estou fazendo. Mas nada do que você entrega é para Deus. Nada do que você está entregando hoje é para Deus. Às vezes, você querer entregar, de certa forma, um culto racional em casa, você não vai conseguir. Porque o Senhor nos chama para ter comunhão com a igreja. Não estou falando de assembleia, que eu sou da assembleia, eu sou pentecostal. Todo mundo sabe aqui. Não estou falando de um caminho que você segue. Ai, aqui na católica, vai lá na católica que eu sou da igreja católica, Deus vai te salvar lá. Não! Não! Começou em Jesus Cristo. Jesus Cristo não falou, olha, todo mundo vai para a igreja católica, que o caminho certo é a igreja católica, tá? O caminho certo é a igreja da assembleiana. Não! O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. O caminho e a verdade é Jesus Cristo. Acredite você ou não. A palavra ela é muito clara. Porque Jesus Cristo, ele subiu na cruz do Calvário. Ele se fez maldito, diz a palavra do Senhor. Porque quem subia na cruz do madeiro era visto como maldito. E ele subiu, ele não fez nada. Nada ele fez. Ele apenas pregou a verdade. E ele subiu na cruz do Calvário por mim e por você. Chegou o momento que ele levou uma lança nas costelas dele para ver se ele estava vivo mesmo ou morto. Isso apenas saiu água. Ele sofreu tanto. Ele perdeu tanto sangue foi derramado, que apenas saiu água. Você entende o sacrifício? Antes de ser crucificado, ele suou sangue e disse para Deus, afasta de mim este cálice, mas se for da tua vontade, assim seja feito ela. Que a tua vontade prevaleça na minha vida. Não é a minha vontade, se ele não poupou nem Jesus Cristo, que era o filho primogênito dele. Imagina nós. Imagina eu e você. Isaías capítulo 40, perdão, meu Deus. 40, deixa eu pegar aqui. 40. Deus está falando com alguém essa noite. Isaías capítulo 40, versículo 31. 31, deixa eu pegar aqui. Acho que eu peguei errado. Peraí, aqui. 40, 31. Aqui achei, eu acho. Não. 40, aqui, pronto. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Falei errado, ó. Fatigarão. Você no mundo, você no meio do mundo, você chega a um momento da sua vida que a depressão te consome. A depressão, ela chega até você de uma forma tão grande
que você olha pro teto e você fala, meu Deus, eu não aguento mais, eu não consigo mais. Eu achava que esse aqui era o caminho, mas eu tô começando a duvidar. Senhor, que caminho é esse que eu tô trilhando? Que eu nem sei mais se é seu ou não. Eu nem sei mais se o caminho que eu tô trilhando é seu. Eu estou perdido. Eu estou inconsolável. Senhor, não importa o que eu jogue, não importa o que eu busque, não importa o que eu procurar no mundo. Nada nesse mundo me dá vontade de viver. Nada. E aí você se ajoelha e fala, Senhor, nada nesse mundo me apetece, mas o Senhor, eu vejo luz no Senhor, eu vejo que o Senhor é luz, mas eu não sei te seguir. Como que eu vou seguir algo tão perfeito, sendo tão falho? Como eu vou prosseguir se eu sei que o que me trouxe aqui hoje foi o meu pecado? Como que eu vou continuar sabendo que fui eu que te coloquei na cruz do Calvário? Como que eu vou continuar sabendo que fui eu que trouxe tristeza para o Deus Todo-Poderoso? Como eu vou continuar vivendo comigo mesmo, sabendo que eu falhei contigo, Deus? Sabendo, no fundo eu sei, eu pedi respostas, mas no fundo eu sei que eu errei. No fundo eu sei que dentro do meu coração, lá dentro eu sei que o caminho que eu comecei pode não ser o caminho que o Senhor preparou para mim lá no final. Não é o caminho que o Senhor abriu para mim. O Senhor fechou as portas. O Senhor fechou as portas. Senhor, tenha misericórdia de mim. Meu Deus. Vamos pro próximo. Romanos capítulo 12. Versículo... 12 não, perdão. Romanos capítulo 15. Ó, tô meio atrapalhada hoje, gente, perdão. Ó. Romanos capítulo 15. Versículo 13. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Tem esperança, regozijai-vos, pois eu venci o mundo. Alegrai-vos, pois eu venci o mundo. Meu Deus, se você veio sem esperança hoje aqui, aonde estamos agora, se você veio desamparado, se você veio já querendo se jogar da ponte, se você já veio olhando para o mundo e falando, eu não gosto disso. Se você veio pensando isso hoje, se você veio desanimado hoje, eu tenho uma palavra para você hoje. O Senhor vai renovar as tuas forças, mas não é para fazer a tua vontade. Pode tirar o cavalinho da chuva, que não é para sua vontade. O Senhor vai te levantar para fazer a vontade dele. O teu ministério não acabou ainda. Você sabe que é para você. O teu ministério não acabou ainda. Ele nem começou. Eita glória. Teu ministério nem começou ainda. Pra você querer estar desistindo. Pra você ficar olhando pra trás e falando, vixe, já era pra mim. Às vezes a gente recomeça, né? Às vezes a gente recomeça de uma forma assim, não, eu já recomecei já. Não, já tô bem, e isso e tal. Mas e sua comunhão com Deus? Como ela tem estado? Como tem estado a leitura bíblica? Como tem estado a tua cabeça? Às vezes não é nem a leitura, é a tua alma. Como tem estado? Às vezes a gente entra numa depressão
profunda, que a gente acha que ninguém vai entender a dor. Às vezes a gente acha que ninguém vai entender a dor. Às vezes a gente acha, olhando para o ser humano, fala, ele não passou pelo que eu passei. Mas às vezes ele passou por algo parecido. E isso é o que pode te salvar. É isso que pode te levantar. Às vezes o Senhor fala com a gente na nossa cabeça e fala, eu preciso pedir para fulano orar por mim. Às vezes. Nem sempre. Às vezes, você pedir toda hora pra alguém orar por você, você tá entregando a salvação na mão da pessoa. Entende? Porque a pessoa está tendo mais comunhão. Você está incentivando a pessoa a ter mais comunhão com Deus do que você mesmo. Não me entendam mal. Existe um versículo que fala que nós precisamos, confessar nossos pecados. Falar com nossos irmãos sobre isso e orar pelos nossos irmãos, porque a oração de um justo, ela é forte, ela é ouvida pelo Senhor, por um justo, né? Mas a questão não é essa. A questão é você parar de orar, você e Deus, e entregar na mão de outra pessoa e falar, ora por mim, ora por mim, ora pra mim, por favor. A questão não é... Eu não estou falando pra você não pedir alguém pra orar por você. Estou falando pra você não entregar sua salvação pra pessoa. O Senhor fala para termos comunhão com Ele. Então, uma coisa que eu falo pra vocês. Uma coisa que eu quero deixar muito claro. Muito claro. Nossa vida espiritual, nossa comunhão com Deus depende apenas de você e Deus. Ela não vai depender do irmão que tá do teu lado, que você fica falando que ele tem uma casa, tem um carro, tem família, tem filho, tem uma mulher carinhosa, entendeu? Não. O teu ministério, a tua vida com Deus, a tua família futura, ela, acreditando você ou não, ela depende simplesmente de você e Deus. Mas não é com as mãos humanas. Nunca entrega mão humana na obra de Deus. Eu tô fazendo isso aqui pra Deus, ó. Tô fazendo isso aqui pra Deus, pra entregar pra Deus, porque, poxa, é a vontade de Deus, eu sei. Às vezes a gente se convence, né? Às vezes é porque a gente quer, né? Ah, não, isso aqui é a vontade de Deus sim, pô. É a vontade de Deus. Aqui, ó, toma. Toma. Você entrega, você pega aqui, ó, tá? Essa é a vontade de Deus, eu sei. Só que aí vem a depressão, vem a ansiedade, você começa a desesperar. Aquele que fica desesperado, está em desespero, está no fundo do poço, se afastou de Deus. Porque aquele que segue em espírito e em verdade o Todo-Poderoso, ele não sente ansiedade porque ele sabe que o Senhor cuida dele, ele é o sustento da pessoa. O Senhor Deus é teu sustento. Ele te sustenta, não é a mão humana. Se for a mão humana, você está perdido. Ai de você de confiar no ser humano. Novamente digo, maldito é o homem que acredita no homem, que confia no homem. Nós precisamos olhar para cima, olhar para o Todo-Poderoso. Meu Deus. Temos uns 8 minutinhos para orar, né? Eu quero fazer uma oração antes de finalizar. Que aí a gente vai pra oração, né? Que quem não sabe eu tô gravando um áudio pra gente colocar, pra gente salvar as pregações, né? Glória. Oi? Ué, não entendi. Enfim. Enfim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Tranquilo? Então, beleza. Eu quero fazer uma oração final pra vida de vocês. Eu sei que o pessoal deu uma saída, não tem problema. Antes. Hã? Eu posso orar antes? Nossa, eu tô sentindo uma vontade imensa. Pode, mas deixa eu terminar. Não, Claro, pera. Sim, deixa eu terminar primeiro. O Cauêzinho, da próxima vez, por favor, escreve. De verdade. Você me tira o foco. Não diz... Eu tenho TDAH, eu falei pra você. Eu tenho TDAH, menino. Não me corta, por favor. Eu tô te pedindo.
É um problema muito grande que eu tenho. Tu não tá lendo o chat. Tu mesmo diz, eu sei, mas complica. Oi, Davi. Então, eu vou deixar você orar, Cauêzinho. Pode orar. Depois de você eu vou finalizar. E aí a gente vai continuando com orações. Se tiver pedido de oração, eu oro. Eu acho que não tem. Mas se vocês precisarem de oração, ó, já vai colocando aí, por favor, tá? Literalmente, adore cristã. Exatamente, meu amigo. Antes eu era a senhorita franga. Agora eu sou a Dori. Entendeu? Não, mas eu não troquei meu nick aqui, velho. Continua a senhorita franga. Enfim, Bru, deixa quieto. Releva. Tá, Cauêzinho, ó, fica à vontade, tá? Pode orar. Glória, primeiro eu quero agradecer a palavra de hoje. Muito obrigado. E agora vamos falar com o Senhor, né, meus amigos? Bem-vindo, Davi. A gente já vai orar para encerrar. Então, Davi, já vem orar com a gente? E bom, vamos orar, né? Querido, grandioso Pai, te agradeço pela palavra de hoje abençoada. Pai, eu te agradeço pela bênção que o Senhor colocou na nossa vida, de poder ouvir essa palavra hoje, Pai. A gente agradece que essa noite o Senhor usou a Glória, Pai. Que o Senhor usou ela para falar uma palavra muito importante. A gente agradece pela palavra de hoje. A gente agradece que a gente pôde aprender muito bem sobre sua palavra, Pai. Que foi as suas palavras, não foi a dela, Pai. A gente agradece hoje que foi uma bênção estar com todos, estar orando, Pai, estar louvando o seu nome. A gente agradece, Senhor. A gente agradece pela vida de cada um, Pai. A gente agradece. Eu quero orar, Pai, pela vida da Glória, que o Senhor continue abençoando, que a cada dia, cada vez fica melhor esse devocional, Pai. Cada vez o Senhor vai lá e cada vez a gente vai lá evoluindo mais vezes, Pai. A gente agradece pela bênção que o Senhor tem colocado nas nossas vidas. E que o Senhor continue protegendo, continue usando para pregar para muito mais pessoas, Pai. Que ela possa pregar para multidões, Pai, porque ela possa pregar para muitos, mas que aqueles muitos estejam ouvindo, estejam com sabedoria, estão querendo aprender essa palavra, Pai. A gente agradece pela oportunidade que a gente teve essa noite. Finalizar a quinta-feira com o Senhor, Pai. Te agradeço pela bênção de cada um ter vindo aqui hoje, ter vindo aqui, Pai, aprender a sua palavra, ter vindo aqui entender, ter compreendimento da sua palavra, Pai, ter sabedoria, que a gente possa pegar essa palavra que nós aprendemos hoje, possa praticar, Pai, que a gente possa confiar mais no Senhor, por causa que muitas das vezes a gente não vai lá e não confia. Mas a gente tem que ser como Abraão, Pai. A gente tem que confiar no Senhor. Abraão, imagina, olha como ele confiou. O Senhor só mandou, larga tudo, e ele foi. Então a gente tem que ter esse mérito de confiança. A gente tem que confiar nisso, Pai. A gente tem que confiar com todo o nosso ser em você, Pai. A gente tem que... Não adianta a gente morrer por você, mas a gente não vai lá e não confia. A gente vai lá e não confia no Senhor. A gente não quer fazer a sua vontade. Muitas vezes a gente vai lá e exclui o Senhor. A gente vai lá e exclui. E a gente quer pedir perdão pelas nossas ofensas, quer pedir perdão pelas vezes que a gente não confiou no Senhor, pelas vezes que a gente foi para o mundo e largou o Senhor, Pai. Por causa que o mundo não tem nada para nos oferecer. E a gente, como cristão, tem que falar, não quero, não preciso mais de vocês. Eu não preciso mais de músicas mundanas, eu não preciso de mais nada, Pai. Só preciso do Senhor. Não preciso mais nada disso, só preciso do Senhor, o Rei da Glória, Pai. Que a gente não se preocupe com coisas, Pai, que a gente possa nos entregar nossos medos ao Senhor, a gente possa confessar todos os nossos erros, nossos medos no Senhor, Pai. A gente pede perdão porque a gente erra,
A gente é humano, a gente erra, mas que a gente não possa falhar de novo, a gente possa estar próximo, a gente possa estar quente na fé, Pai. Que a gente possa estar cada vez mais aprendendo, Pai. Que a gente, naquele erro, a gente leve de aprendizado para não cometer de novo. Que a gente possa levar de aprendizado aquele erro que a gente falhou, mas que a gente não repita novamente. Por causa que, cara, a gente tem que sempre ser próximo do Senhor para não falhar. Por causa que se a gente não é próximo, a gente vai errar. E a gente vai ficar num ciclo. Por isso que é mais fácil se livrar de um pecado se aproximando do Senhor. Por causa que quando você está no Senhor, a chance de pecar cada vez mais diminui. A gente agradece pela bênção de hoje, que tem pessoas querendo ouvir sabedoria da sua palavra, querem ouvir da sua palavra, Pai. A gente agradece por esse servidor, Pai. Falar com Pedro para que ele possa ficar bem e ele possa nos permitir fazer um avivamento nesse servidor, Pai, da sua vontade, que o Senhor possa nos guiar da sua vontade, tudo que o Senhor quer para a gente, Pai. A gente agradece por todas as bênçãos. Eu peço pelos todos os pedidos, Pai, eu oro pelos doentes, aqueles que estão em dificuldades, Pai, aqueles que estão doentes, aqueles que estão mal, aqueles que estão fracos na fé, Pai, aqueles que eles se dizem cristãos, mas só são sabor cristão, não são cristãos de verdade, para que eles possam entender, possam ser mudados pelo Espírito Santo, Pai, para que eles possam virar cristãos realmente. Que a gente possa aprender cada vez mais a ser um cristão a seguir, ser um discípulo de Cristo, Pai. Te agradeço por todas as bênçãos que o Senhor colocou na nossa vida. Te agradeço pela vida de cada um, Pai. Te agradeço pela vida da Plore, Pai. Pela vida do Davi, pela vida do Amirango, Pai. Eu oro pela vida da Lara, pela vida do David. E todas essas pessoas que vieram aqui e aprenderam possam refletir nessa palavra e cada vez mais confiar no Senhor, Deus Todo-Poderoso, que o Senhor que é o melhor da gente, o Senhor, uma frase que eu refleti muito agora, que imagina como é que a gente vai lá pregar sabendo que os nossos pecados foram dados em Jesus, Pai. Jesus Cristo morreu por todos nós, Pai, ele suou sangue pela gente, Pai. Imagina tanta dor, tanto peso que ele carregou. A gente agradece, por causa que a única coisa que a gente pode fazer é agradecer que o Senhor fez isso por todos nós. E às vezes a gente é ingrato. Tem pessoas que são ingratas e não querem nem agradecer ao Senhor, nem sabem de sua existência e zombam o seu nome. Que essas pessoas possam ser curadas, Pai. Te agradeço por todas as bênçãos de hoje. Te agradeço pela vida da Plore novamente. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eita, glória. Glória a Deus. Então, quero ler 2 capítulos antes de orar. Para quem veio fadigado, para quem veio cansado, para quem veio sem esperança, para quem veio no fundo do poço, na depressão, não consegue confiar, não consegue entregar. Vou começar com Salmos capítulo 23, que é o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Em seguida, o de sempre, que não pode faltar. Hoje, eu quero decretar com a presença do Senhor. Senhor, me dê essa unção. Senhor, eu quero decretar a falência do inferno na tua vida hoje.
Eu quero decretar todas as guerras que não era para você estar tendo. Toda guerra, toda mutilação, toda coisa maligna que tem se adentrado na tua vida. Pensamento suicida, pensamento de desistência. Em nome do Senhor Jesus, com a autoridade que o Senhor me deu, que Ele nos dá autoridade de pisar na serpente e no leão, no escorpião, perdão. No escorpião e na serpente. Ele faz a gente pisar no... Ai, meu Deus, deu branco, perdão. Ele faz a gente pisar no filho do leão e da serpente. Então que o Senhor possa nos dar autoridade sempre para decretar na nossa vida, sempre decretar que o Senhor estará na nossa vida sempre, com a mão estendida, ou levantar do trono para o nosso bem, mandar anjos a nosso respeito, assim como diz a palavra que eu vou ler agora. Que o Senhor possa, em nome do Senhor Jesus, ir adentrando bem nos quesitos, bem nos fundinhos do teu coração, da tua alma, e ir purificando agora. Porque eu sei que o Senhor, Ele liberta. E eu sei que a depressão, ela não fica mais, se for na vontade de Deus. Entenda que até Elias chegou a ter depressão, mas o Senhor esteve com a mão estendida. Às vezes você tá com depressão, às vezes você tá com ansiedade, às vezes o Senhor permite para você ver que a mão dele se estende na tua vida. Às vezes você tá triste, desamparado, prostrado no chão, ainda que Satanás esteja fazendo refém a sua vida, ainda que ele tenha colocado umas coisas na sua vida, como correntes, laços do passarinheiro, ele tenha colocado, ele afastou pessoas da tua vida e você sabe, porque o Senhor quer trabalhar em você. Por isso que eu falo Salmos 91 agora. Senhor, em tuas mãos eu entrego, Pai. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calçarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. A minha salvação, aleluia. Deus, meu Deus, todo-poderoso, Pai eterno, em nome do Senhor Jesus, todos aqueles, existe uma pessoa aqui, Senhor, que entrou aqui, Senhor, mal, muito mal, muito mal. Senhor, meu Deus, às vezes, Senhor, o coração não foi quebrantado ainda. Senhor, existe uma vontade muito grande de segurar choro. Existe muita vontade de segurar mágoa, angústia. Mas, Senhor, meu Deus, quebranta o coração daqueles que estão aqui. Senhor, quebranta o coração daqueles que precisam, Senhor, que estão precisando, que não choram há muito tempo. E tem pessoas que choram, Senhor, no oculto. Senhor, meu Deus, todo-poderoso, Pai eterno,
Senhor Todo-Poderoso, em teu nome, entrego, Senhor, a vida daqueles que estão aqui. Em teu nome, Pai eterno Todo-Poderoso, vai descendo a tua unção. Quebranta, Senhor. Senhor, quebranta o coração daqueles que estão aqui, sofrendo, Senhor, angustiados. Porque, Senhor, pessoas se afastaram, pessoas abandonaram. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, pessoas, Senhor, deram as costas. Mas Tu, Senhor, és o amigo que precisamos de todas as horas. É, Senhor, o nosso Pai eterno, que nos segura, Senhor, na angústia. Tu também és, Senhor, nosso melhor amigo, aquele que não dá costas. Às vezes o Senhor mesmo nos afasta, porque o Senhor sabe que nós nos aproximamos de pessoas que não nos convém. Mas eu sei, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, vai descendo a tua unção, a tua presença, Senhor, vai consolando, Senhor, em nome do Senhor Jesus, vai lavando a alma, o coração, Senhor, a mente, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso. Eu não tô lá, mas eu sei que tu tens o poder, Senhor, levanta a tua mão. Todos aqueles que estão aqui, coloquem a sua mão na tua cabeça. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, todo pensamento, Senhor, ruim que vem assolado, Senhor, estas almas, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, as pessoas que estão aqui, que são peregrinos, eles não ficarão aqui para sempre, Senhor, meu Deus, mas vai consolando a mente, vai tirando, Senhor, toda a confusão, meu Deus Todo-Poderoso, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, tira, Senhor, todo pensamento maligno, toda coisa ruim que o Senhor sabe que o inimigo colocou na nossa frente, colocou na nossa cabeça, que não prestamos, que não somos bonitos, que não somos bons, que não merecemos, nós realmente não merecemos, mas ainda assim o Senhor nos trouxe aqui na terra para fazer a tua vontade. Senhor, meu Deus, agora coloquem no coração, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, toda mágoa na alma, toda a mágoa, Senhor, todo o laço do passarinheiro, toda a mágoa, Senhor, colocada, Senhor, na família. Senhor, em ex-relacionamentos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, em antigas amizades. Senhor, vai livrando, Senhor, eles. Senhor, dê leveza no coração, porque a tua palavra diz que o teu jugo é suave, teu fardo é leve. Então, meu Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, vai livrando, Senhor, a dor no coração. Quebranta, Senhor, porque o Senhor usa, Pai. O Senhor, Pai eterno, quando nós damos abertura, o Senhor usa, o Senhor entra no nosso coração. Senhor, vai libertando, Senhor, a alma, vai libertando, Senhor, o coração desamparado, perdido, Senhor, querendo estar nos teus caminhos, mas não tem coragem de olhar para o Senhor. Não tem coragem. Então, Senhor, aqui eu peço, coloquem as mãos nos seus olhos, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, toda a visão, Senhor, que nós vimos, tudo que vimos, Senhor, de podre, tudo que enxergamos, Senhor, porque dizem que a nossos olhos, eles vão em direção à alma, porque é os portões da alma, que o Senhor possa purificar os nossos olhos, purifica a mente e os olhos, Senhor, meu Deus, o coração, purifica-nos, Senhor, meu Deus, agora nos ouvidos, Senhor, meu Deus, toda palavra colocada nos nossos ouvidos pelo inimigo, não pelas pessoas, Senhor, mas pelo inimigo que vem falando besteiras para nós, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, vem falando, Senhor, que nós não somos dignos nem do alimento que comemos, que nós não somos dignos, Senhor, de nada na terra, mas o Senhor nos está abençoando, Pai. Senhor, meu Deus, o Senhor nos abençoa, Senhor, no mínimo, no pouco, que nós temos que ser, Senhor, gratos, que temos que ser, Senhor, agradecidos. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, Pai eterno, agora, Senhor, levantem as suas mãos, Senhor, eis aqui, Senhor, entregamos, Pai, o nosso coração, nossas preocupações, entregamos, Senhor, tudo de ruim que vem assolado a nossa vida, entregamos a Ti, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, toda a tristeza, Senhor, Senhor, entregamos a Ti, Senhor, a nossa vida, Pai, hoje entregamos, Senhor, meu Deus, porque sabemos que só o Senhor tem o poder de nos livrar, Senhor, do laço, que só o Senhor tem o poder de nos tirar do vale da sombra da morte, meu Deus, porque o Senhor nos livrou da morte. Senhor, quantas vezes o Senhor nos livrou da morte e ainda assim não olhamos para Ti. Senhor, meu Deus, tenha misericórdia da nossa vida, da nossa alma. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eis aqui, Senhor, os Teus filhos e Tuas filhas. Senhor, estamos aqui em união, Senhor, para pedir que o Senhor olhe para o nosso sofrimento. Senhor, olhe para a nossa alma.
Sonde a nossa alma, Senhor meu Deus Todo-Poderoso. Sonda, Senhor, todo o canto da nossa alma, que está, Senhor, chorando, precisando da Tua presença, meu Deus. Precisando, Senhor, da Tua unção. Precisando, Senhor, de um sinal de que o Senhor é conosco, que o Senhor ainda nos perdoa. Que ainda existe um caminho para nós, Senhor meu Deus. Ainda existe ministério, ainda existe vida. Ainda existe vida. Aleluia! Se ainda estamos vivos, o Senhor pode fazer. Se ainda estamos com vida, aleluia, meu Deus Todo-Poderoso. Ainda que o inimigo venha assolando a tua vida com ataques espirituais, o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem zelado por você. Não desista, persevere, continue, aleluia. Não chegou o momento ainda de você partir. Não chegou o momento ainda de você ir. Mas quando o dia chegar, eu estarei esperando. Mas enquanto isso não acontece, persevere e me obedeça. Obedeça os meus mandamentos e tua vida mudará. Você irá do vinho para a água. Normalmente nós ouvimos que a pessoa vai da água para o vinho, mas você irá do vinho para a água. O Senhor, assim como Ele transformou a água em vinho, Ele transformará o vinho em água. Aleluia, Deus. Todo buraco que ficou preso no teu coração, o Senhor vai curar. Na tua alma está clamando pela presença do Senhor. E o Senhor tem visto que você tem clamado. O Senhor tem visto que você tem tentado, mas a luta é muito grande. Você às vezes não consegue nem abrir a Bíblia, mas ainda assim o Senhor está zelando por você. O Senhor vai te libertar. O Senhor vai te salvar. Mas persevere, continua, não deixa Satanás tirar a sua vida. Porque às vezes a gente acha que é só tirar a vida que acaba tudo. O inimigo fica no seu ouvido falando: eu quero que acabe, eu não aguento mais, eu vou acabar com isso agora, eu vou acabar com isso hoje, eu vou acabar com isso, porque a minha falta não vai suceder, ninguém vai sentir minha falta, mas o Senhor, Ele quer você lá com Ele. Você entende isso? Ainda que você não acredite em certas coisas dentro da Bíblia, ainda assim acredite que existe salvação para você mesmo no pecado. A Bíblia diz, porque talvez na Bíblia do capeta diga que nós não temos mais salvação, que não dá mais, que pecou, parou, acabou, mas nós estamos na era da graça. Estamos na era da graça, aleluia. O Senhor nos remiu, assim como Ele vai remir a tua vida. Não desiste, não desiste. Continua pedindo, continua ajoelhado e fala: Senhor, eu não tenho força nem para levantar, Deus. Eu não tenho força nem para sair de casa. Mas ainda assim, por mais que existam olhos te olhando, muitos olhos que ficam te olhando, são muitos olhos que ficam olhando para você, mas ainda assim o Senhor vai cuidar de você. Confia nele, confia tua vida na mão dele. Não confia no homem, não confia no que o homem pode ou não pode fazer na tua vida, porque se você confiar no homem, você vai morrer amanhã. Se você confiar no homem, o teu fim está próximo. Mas o Senhor te entrega a vida. Deus te entrega a vida para continuar. Ele te dá vida, Ele te dá esperança, Ele te dá felicidade. Ele te entrega o que o ser humano jamais vai entregar para você. Ele entrega para você. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pelas tuas palavras, Pai. Porque tu és perfeito, tu és maravilhoso, tu és misericordioso, Deus. Senhor, obrigada pelo evento de hoje. Para aqueles que estão aqui, também vocês perseverem. Não acabou ainda. Pode piorar, pode. Mas com o Senhor, não existe principado, potestade ou príncipe das trevas que possa se levantar se o Senhor não permitir. Se o Senhor permitir, dê graças, porque eu sei que o Senhor está fazendo obra na tua vida. Mas se não, agradeça também.
Aleluia, Deus. Amém. E obrigada, Pai. Que nós possamos continuar firmes. Amém. Senhor, obrigada, Pai. Encerramos o gravado, mas a oração prevalece no culto. Agradeço a todos aqueles que ouviram até o final, porque isso significa que você está procurando, você está com fome e sede da presença de Deus. Isso significa que ainda tem esperança. Contanto que você tenha vontade de estar no caminho de Deus, o Senhor está te chamando. Você está com vontade de ler? Está com vontade de louvar, de fazer as coisas de Deus, fazer o ministério de Deus? Deus está te chamando. Eu tenho vontade de ir para a igreja, subir no altar e cantar e pregar. O Senhor está te chamando. Mas cada passo com o seu passo. Tá bom? Cada momento com o seu momento, tá? Não desistam. É isso que eu tenho para o gravado hoje. A oração continuará no culto, tá bom? Mas Deus abençoe a vida. Parem de fazer isso. Mas que Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia. Deus seja louvado nas nossas feridas, tá bom? Que nós possamos continuar com esperança. Adeus. E até a próxima. Até o próximo evento. Tchau, tchau.